Olá, pessoal, bom dia a todos, dando início a mais um Toxicologia em Debate, hoje trazendo os membros da diretoria, Dr. Rafael Lanaro, doutora Maria Altramari, Dr. Eduardo, doutora Sara, Dr. Rony e eu, José Roberto Santin, para a gente fazer aí um resumo de algumas áreas de atuação dentro da toxicologia, que foram bastante importantes dentro do ano de 2023, e áreas onde os nossos membros da diretoria atuam de forma bastante direta e importante, em ações dentro dessas áreas. Então, para a gente dar início, a essa atividade, eu vou convidar agora o Dr. Rafael Lanaro para abordar um pouquinho sobre as ações, que aconteceram aí, as principais pautas, da toxicologia clínica. Dr. Rafael, fica à vontade. Obrigado, doutor Zé Roberto, obrigado, colegas da diretoria, os ouvintes aí do Toxicologia em Debate. Toxicologia clínica em 2023 foi intensa, pessoal. Foi um ano para ficar na história. A gente pode dizer que esse ano a gente bateu recorde que não é tão interessante assim a gente dizer, porque aqui no Ciatox de Campinas, esse ano, a gente atingiu, até o momento, mais de 9.200 casos de intoxicação. Colegas dos outros centros de toxicologia, por exemplo, de Santa Catarina, também tiveram recordes de notificação em toda a história do serviço do centro de toxicologia. Só para uma comparação, aqui em Campinas, em 2021 a gente teve 7.000 casos, ou seja, em menos de 2 anos a gente teve aí um aumento bem importante no número de casos. Então, hoje a gente está com uma média, pessoal, de 100 acompanhamentos de casos por dia. Então, nunca na história do Ciatox de Campinas, que tem aí 41 anos de história oferecendo serviços gratuitos, a gente tem tantos casos de intoxicação. Então, isso é algo preocupante, É algo que a gente está em alerta, é algo que a gente está contando com o apoio da Sociedade Brasileira de Toxicologia, juntamente com a Associação Brasileira de Centros de Intoxicação, a Abracit, para tentar, juntamente com os órgãos competentes, entender por que esses números vêm aumentando ano após ano. Então, eu acho que a SBTox tem total ação, junto com a diretoria e com os órgãos competentes, para tentar propor medidas públicas e preparar melhor os centros de toxicologia aqui no Brasil. Alguns outros dados interessantes que a gente tem para esse ano, a gente começou 2023 com uma preocupação muito importante, que foi o aumento expressivo no número de intoxicações por paracetamol. Paracetamol é um medicamento de venda livre, um MIP, um medicamento isento de prescrição, e dependendo da sua dosagem, da superdosagem, ele tende a ter um tratamento, um atendimento hospitalar de forma intensiva, mobilizando equipes de saúde e principalmente antídotos. Esse foi um tema muito, que chamou muita atenção da SBTox, da diretoria, e depois o José Roberto vai discutir um pouco melhor essas ações, mas eu já queria deixar aqui em destaque o que levou a uma preocupação aqui do nosso centro, é que antídoto para intoxicação por paracetamol, que é uma N-acetilcisteína, um medicamento tão comum de se encontrar, de custo baixo, hospitais aqui da região de Campinas, em torno do estado de São Paulo, não tem N-acetilcisteína para tratar a intoxicação por paracetamol. Então, isso é algo muito preocupante. Dando sequência aos acontecimentos da clínica esse ano, nós tivemos alguns alertas aqui do Ciatox de Campinas, o qual foi replicado, foi também publicado aí pela SBTox, que acho que é muito importante, teve visibilidade, teve retorno em relação a esses alertas, que foram os alertas relacionados às intoxicações por fentanil, uma vez que começamos a detectar fentanil em alguns casos de abuso de substâncias psicoativas, principalmente quando estava contaminado, quando estava um uso concomitante com cocaína, em drogas sintéticas, como os canabinoides sintéticos. Nós vimos uma contaminação também, uma interação entre fentanil com algumas substâncias alucinógenas, como os blotters, vendidos como LSD, mas que não eram LSD. E também em outras aplicações, tivemos casos de Boa Noite Cinderela,
sendo utilizados aí, né, o uso de fentanil para sedar a vítima. Então, nós vimos que nós tivemos casos pontuais, né, no primeiro semestre desse ano, né, reforçamos a atenção às equipes de saúde em detectar esses casos de intoxicação por fentanil, sendo necessário o uso da naloxona, né, já que no Brasil a gente não tem muitos casos de intoxicação por opioides, ou seja, não é uma prática comum a detecção rápida desses casos de intoxicação em âmbito hospitalar. Então, o CEATOX, juntamente com a SPTOX, conseguiu fazer esse alerta novamente, né, para termos esse preparo, né, em relação às equipes de emergência e urgência. Tá? Outro dado interessante de 2023 foi em relação às drogas K, né, os canabinoides sintéticos. A gente viu o problema que estava acontecendo na cidade de São Paulo, né, e isso já está se distribuindo aí para outros, né, municípios aqui do estado, principalmente Jundiaí, Campinas, cidades ao entorno aqui da região metropolitana. Né? Então, a gente teve um aumento expressivo dos casos de canabinoides sintéticos, né? Inclusive, a gente apresentou isso no Congresso de Toxicologia, o TIAFT, agora no Uruguai. Então, em 2021, 2019, nós não tínhamos nenhum caso de intoxicação por canabinoide sintético, e nos últimos 3 anos aí estamos também monitorando e detectando cada vez mais casos diferentes. O que nos preocupa é o seguinte: o que nos preocupa é que a composição desses canabinoides sintéticos são amplas, né? Você tem misturas de diferentes substâncias psicoativas e diferentes canabinoides sintéticos de alta potência, quando a gente compara as diferentes gerações dos canabinoides sintéticos. No entanto, nos últimos casos, nós começamos a perceber que estava também esses casos de canabinoides sintéticos havia o uso concomitante com alguns opioides, entre ele fentanil e aí novos, né, designer opioides, né, no caso aí o metonitazeno, principalmente uma nova molécula aí que já está sendo apresentado em outros países, aqui no Brasil já está sendo detectado. O outro caso agora mais recente de alerta para a toxicologia clínica, com uma ação muito importante do Conselho Federal de Farmácia e também da SPTOX, foi em relação às intoxicações por metanol. Né? Essas intoxicações por metanol foi um alerta muito importante, tá? Esses números só aumentam de casos. Nós tivemos, pelo menos aí em novembro, mais 3 óbitos em decorrência de uso, né, indevido de álcool combustível esse que estava adulterado por metanol. Né? Conseguimos mobilizar órgãos públicos, né, principalmente aqui a Câmara de Vereadores de Campinas, para promover ações junto ao Estado de São Paulo, né, a SBTOX, juntamente com o Conselho Federal, também ações diretas ao Ministério da Saúde, né, para a gente conseguir aí ter maior mobilização, e também, principalmente, a questão do antídoto. Uma vez que, para tratar a intoxicação por metanol, tem que ter antídoto, e a gente percebeu, mais uma vez, que nenhum hospital aqui da região tem antídoto para tratar a intoxicação por metanol. Tá? E para encerrar, né, para mostrar um pouco a parte que a gente falhou, né, a parte que a toxicologia clínica falhou esse ano, que seria o quê? Né? O principal objetivo da toxicologia clínica é salvar vidas, né? Oferecer um tratamento e reverter a intoxicação. No entanto, esse ano foi o ano também, né, que a gente teve maior número de casos. No entanto, foi o ano que a gente teve maior número de óbitos em decorrência dessas intoxicações. Intoxicações essas decorrentes principalmente de uso indevido, né, uso indevido de substâncias psicoativas, né, intoxicações acidentais e principalmente tentativas de suicídio. Então, essas três circunstâncias foram as principais circunstâncias que levaram, né, ao óbito, desses casos, onde o Serviço de Toxicologia Clínica, por mais que utilizou todos os recursos, né, infelizmente não conseguimos salvar essas vidas. Tá? Para a gente ter uma noção, esse ano já foram 54 óbitos, recorde absoluto aqui no CEATOX de Campinas, e os principais óbitos envolvidos, né, as principais substâncias envolvidas nesse ano, que levaram ao óbito, né, a gente pode dizer aí, né, intoxicação por metanol, como eu já disse para vocês, né, depois paracetamol, né, cocaína, tivemos casos de herbicida, né, tivemos casos de diquá. O paraquá foi proibido no Brasil, mas ainda tem o diquá, que é um piperidílio, né, de extrema toxicidade, tá? E medicamentos,
né, medicamentos principalmente anticonvulsivantes, como carbamazepina, ácido valproico, né, o paracetamol em si. E, por fim, nós tivemos também um aumento expressivo que estava vindo... a gente fazia anos que a gente detectava poucos casos de intoxicação por chumbinho, né? Ele voltou com tudo nas intoxicações nos últimos 2 anos, provocando uma série de óbitos. Então, esse foi o resumo de ações, né, de acontecimentos dentro da toxicologia clínica, e acho que é importante a gente, né, pensar muito bem o que foi esse ano, e juntamente com a diretoria, né, a gente, né, pensar o que vai acontecer para 2024, né? A gente projeta um 2024 certamente batendo recordes de intoxicação. Eu acho que esse ano foram 9.000 casos, 9.200 casos, não encerrou 2023 ainda. A gente está projetando 2024 passar de 10.000 casos de intoxicação. Então, é algo que a gente tem que estar preparado, né? Já pensando, né, que esses casos de fentanil, né, de metanol, vão continuar, a gente tem essa percepção. Cocaína e juntamente com chumbinho e outros, né, agentes tóxicos clássicos dentro da toxicologia, eles vão prevalecer aí no âmbito da toxicologia clínica, sendo necessário a gente estar preparado para tentar minimizar, né, e tentar, né, e diminuir principalmente aí o número de óbitos que está aumentando. Bom, agradeço aí e depois a gente vai conversar bastante. Certo, obrigado, Lanaro, pelas colocações, né? Após cada um apresentar aí uma série de ações dentro de cada uma das áreas, né, da toxicologia, aí a gente vai abrir para um debate mais amplo. Agora eu gostaria de convidar, então, a doutora Sara para falar um pouquinho também sobre as ações na área da toxicologia em que ela tem maior proximidade. Fica à vontade, Sara. Olá, pessoal. Então, é um prazer estar aqui com os colegas, discutindo um pouquinho mais, né, sobre essas ações. Eu vou falar um pouco sobre, na verdade, os desafios que a toxicologia analítica ela passou esse ano de 2023. Mas antes de falar, né, dos desafios, eu sempre gosto de ressaltar que a toxicologia analítica, na verdade, ela entra como uma ferramenta que vai auxiliar as diversas áreas, né, as grandes áreas da toxicologia, como a clínica, forense, ambiental, ocupacional, alimentos, experimental. Então, isso é muito importante ressaltar, porque por mais que, às vezes, alguns de nós trabalham diretamente, né, envolvido ali com clínica e forense, mas é necessário pontuar que a toxicologia analítica ela pode ser aplicada para auxílio em diversas áreas, né? Não só da toxicologia, como das ciências no geral. Então, mas voltando, né, para dentro do que eu trabalho, tenho uma convivência maior, que na verdade está um pouco relacionado com o que o Dr. Rafael Lanaro comentou, que eu acho que é o grande desafio que a analítica passou esse ano, está relacionado com as novas substâncias psicoativas, mais especificamente com os canabinoides sintéticos. Então, o Dr. Rafael ele já explanou bastante, né, da parte clínica ali desses canabinoides, e eu acho o grande desafio no mundo no geral, mas especialmente aqui no Brasil, foi conseguir detectar essas substâncias. Então, não somente por questão de equipamentos, né, a gente sabe que nem todos os laboratórios, eles têm equipamentos que têm uma sensibilidade suficiente para detectar, mas também por causa dessas modificações estruturais e constantes que a gente tem nessas substâncias, e que muitas vezes a gente não consegue acompanhar isso como a gente gostaria. E então, lógico, né, todos os laboratórios que trabalham, né, diretamente ou indiretamente com pesquisa, ou ali direto com os casos, eles estão tentando, né, se adequar a essa nova abordagem dentro da analítica, porque a gente tenta, né, detectar essas substâncias com uma confiabilidade, uma segurança muito grande. Só que, ao mesmo tempo, muitas vezes a gente não tem os padrões analíticos, né, para conseguir comparar essas substâncias. Então, é uma ação que a gente, né, como toxicologista, tenta sempre expor isso, a dificuldade de importações desses padrões analíticos,
mas também eu acho que, ao mesmo tempo que a gente tem esses desafios, lógico, não só, né, nos canabinoides sintéticos, mas em outras substâncias também, as catinonas sintéticas, de forma geral, todas as novas, né, substâncias, porque para as drogas clássicas, a gente já tem metodologia muito estabelecida na literatura, a maioria dos laboratórios consegue detectar com uma determinada facilidade, mas essa substância especificamente eu acho que é o grande desafio e que, infelizmente, vai continuar também para o próximo ano, porque, como eu disse anteriormente, essas modificações, elas não param de acontecer, então, cada dia surge uma nova NSP no mercado e a gente tem que dispor desses métodos para detectar. E quando eu falo, né, dispor desses métodos, dessas metodologias analíticas, a gente também pode fazer a correlação com a parte da garantia da qualidade, que eu acho que isso foi um avanço muito grande que a gente teve dentro da área da toxicologia analítica, das análises toxicológicas como um geral, porque há um tempo atrás era necessária a implementação do sistema da garantia da qualidade apenas em laboratórios que tinham, né, ali um propósito de prestação de serviço, que eram laboratórios particulares, e hoje a gente vê que vários laboratórios estaduais, municipais, laboratórios de prestação de serviço, mas até mesmo dentro das universidades, a gente está conseguindo implementar essas ferramentas da qualidade que eu acho que só tem a ganhar para a toxicologia e para todas as áreas, porque a gente tem ali a liberação, né, emissão de resultados mais confiáveis, mais precisos e consistentes. Então, eu acho que isso foi um ganho para a toxicologia, né, para a toxicologia analítica como um todo, essa implementação dos sistemas da qualidade, e eu acho que isso vai muito próximo com todos esses desafios que a gente passa, porque, ao meu ver, assim, nós toxicologistas estamos tendo uma visão mais ampla da necessidade dessas ferramentas e que isso só traz ganho quando a gente vai reportar um resultado. Então, acho que você implementar isso não somente em artigos científicos, mas você implementar essa qualidade, essas ferramentas dentro de um laboratório, de uma rotina laboratorial, eu acho que todo mundo só tem a ganhar. Mas, para encerrar minha fala, eu queria dizer que, apesar, né, de todos esses desafios que a gente passou, eu acho que o Brasil, ele não está tão atrás de outros países, porque nós, sim, estamos conseguindo desenvolver essas metodologias com qualidade e confiabilidade para detectar essas substâncias. Portanto, isso também conecta, mais uma vez, com o que o Dr. Rafael Lanaro falou, porque se a gente está verificando isso nos centros de intoxicação, e isso é porque está sendo feito um trabalho muito bom por esses profissionais. Mas o desafio continua, eu acho que a gente tem ainda aí muitas ações e muitos desafios para o próximo ano, mas eu acho que a gente tem um saldo positivo quando a gente fala na toxicologia analítica no ano de 2023. Certo, obrigado, Sara. Né, como falei anteriormente, né, posteriormente a gente abre para uma discussão mais ampla, né, entre todos os membros da diretoria. Agora eu vou convidar a doutora Marial Tramari para falar um pouquinho da área em que ela tem maior atuação aí dentro da toxicologia. Fica à vontade, Marial. Obrigada, pessoal. Prazer estar aqui com vocês, com meus colegas e colegas da diretoria aqui da sociedade. Bom, um alô aí para todo mundo que tá nos ouvindo, né? Não sei em que momento, se de manhã, à tarde, à noite, né? Porque fica tudo atemporal aqui nesse modelo. Mas vou falar um pouquinho da toxicologia de medicamentos e trazendo uma disruptura grande aqui, que é um dos grandes objetivos que eu tenho, que é falar de toxicologia de medicamentos e se tratando de medicamentos mesmo, né? O que a gente precisa olhar para medicamentos, porque o Dr. Lanaro aqui, né, meu colega, já falou bastante da parte de intoxicação causada por medicamentos, então, infelizmente, isso é um ponto que ainda está em destaque, né, são muitos anos, e a toxicologia de medicamentos foca muito na intoxicação por medicamentos, que é a parte clínica,
Mas existe uma área muito promissora de atuação, de pesquisa, etc., que é a avaliação da segurança dos medicamentos, né? E não se tratando apenas em novas moléculas, né, em avaliação do perfil de segurança da molécula ativa em si, mas também das impurezas, que é aqui a minha área de atuação, a minha grande paixão dentro da toxicologia, e uma área pouquíssimo discutida, né, inclusive na graduação, em pós-graduações e tal, então uma área que, de novo, tem um potencial muito grande aqui para a gente explorar, estudar e se aprofundar, porque aí, quando a gente fala de impurezas em medicamentos, é única e exclusivamente a parte de segurança, né? A gente não tem nada de eficácia, né, relacionada, como a gente estuda, por exemplo, para os ativos farmacêuticos, né? Então, em se tratando de impurezas, né, e dessa área tão promissora, e correlacionando tudo isso com a indústria farmacêutica, né, eu acho que a gente tem um avanço muito grande nos últimos anos e se consolidando muito nesse ano de 2023 com a atuação dos toxicologistas dentro da indústria farmacêutica. Isso é uma coisa linda de ver, assim, eu que estou nessa área faz muitos anos e a gente vem lutando muito para inserir os toxicologistas na indústria farmacêutica. Eu acho que é algo que a gente sofreu um pouco, né, por se tratar de uma indústria de genéricos em que existe pouca atuação de inovação, de pesquisa, mas a área de impurezas traz sim essa possibilidade, e a Anvisa tem gostado, né, tem procurado, tem buscado esses profissionais ali dentro para discutir, para se aprofundar, e etc., né? Então, como consequência, eles estão sendo inseridos aí nesse mercado, o que é uma grande alegria, acho que para a sociedade como um todo, né? Para a comunidade dentro da Sociedade Brasileira de Toxicologia, e é uma grande promessa e uma grande oportunidade para os toxicologistas também. E aí, junto com essa parte de avaliação de impurezas, quando a gente fala de medicamentos, de ativos farmacêuticos, a gente precisa aí fazer todos os testes de segurança para seguir com as fases clínicas, etc., e a gente tem um foco muito grande em estudos em animais. Só que quando a gente fala de impurezas, né, como a gente não tem a eficácia disso associada só à parte de segurança mesmo, a gente tem uma oportunidade muito grande de lançar mão de técnicas muito inovadoras. E uma das técnicas principais para garantir a segurança da presença de impurezas nesses medicamentos são as ferramentas computacionais. Então, a toxicologia in silico, ela vem muito associada à parte de avaliação da toxicidade de impurezas, e aí todo esse estudo impulsiona muito o desenvolvimento das ferramentas computacionais, que são, hoje em dia, a técnica de primeira escolha, né, para avaliação da toxicidade. Então, algo muito, muito diferenciado. Eu acho que, de novo, né, a parte de toxicologia de medicamentos com foco em impurezas, ela traz várias disrupturas e várias novidades para dentro da toxicologia. Então, olhar para a toxicidade de impurezas, que é algo super novo para a toxicologia, e falar de toxicologia in silico, que é algo super novo. Inclusive, a gente tem um toxicologia em debate aí, sobre toxicologia, toxicidade em sílico, toxicologia em sílico, que eu super recomendo para vocês ouvirem também. Então, enfim, então, como ferramenta de primeira escolha, a gente consegue, às vezes, ser conclusivo, né, com relação à avaliação de algumas toxicidades, alguns desfechos específicos, como mutagenicidade, por exemplo, que já está regulamentado por guias que regulamentam aí os medicamentos no mundo, como o ICH, por exemplo, né? Mas temos algumas outras possibilidades quando a gente usa a toxicologia in silico, que é direcionamento de estudos. Então, a gente consegue ali, dentro do princípio dos 3 R's, né, atuar como, de fato, substituição, e, às vezes, como uma redução do uso, né, quando a gente foca, começa os estudos para toxicologia in silico e direciona ele para alguns estudos mais específicos, que podem ser in vitro ou até mesmo in vivo, mas super já direcionados para a gente descobrir alguns desfechos bem específicos.
né? Então, algo que é muito promissor, então, dentro dessa área também. Eu incentivo qualquer pessoa que esteja ouvindo a gente aí a estudar bastante, porque eu acredito muito que essa ferramenta é uma grande promessa para as próximas avaliações toxicológicas, né? E aí, dentro do mundo de impurezas, a gente tem uma que vem se destacando há alguns anos já, desde 2018, que são as nitrosaminas, que não são exclusivas de medicamentos, a gente tem elas dentro de alimentos há muitos anos já, tabaco, por exemplo, né? Enfim, algo que a gente já conhece há muitos anos, que são impurezas, né? Mutagênicas, conhecidamente carcinogênicas, e aí a gente descobriu, né, através das ferramentas analíticas que a Sara tanto trouxe aqui, né, que também é necessária para qualquer área da toxicologia, a gente precisa dos métodos analíticos para descobrir essas coisas, e aí hoje os métodos analíticos empregados aqui para medicamentos hoje conseguem detectar essas substâncias em concentrações muito baixas a ponto de a gente começar a se preocupar com elas dentro dos medicamentos e dos insumos farmacêuticos. E aí as nitrosaminas vêm sendo discutidas aqui com bastante amplitude dentro desse cenário, e a gente saiu de um momento em que a gente se preocupava muito com moléculas de baixo peso molecular, com as nitrosaminas alquílicas, para conversar um pouquinho mais sobre, e falar um pouquinho sobre as nitrosaminas de alto peso molecular, que é algo que a gente ainda não conhecia, né? Só um minutinho aqui. E aí, as nitrosaminas, muitos artigos científicos vêm sendo publicados e algo que a gente tem utilizado muito, não só para nitrosaminas, mas para avaliação toxicológica de uma maneira geral, são duas principais abordagens que são extremamente consolidadas dentro da toxicologia, que é a avaliação do risco. Então, a gente não necessariamente utiliza a toxicologia em sílico somente, né, para olhar para essas impurezas, mas também a abordagem clássica de avaliação do risco para tentar entender qual que é a possibilidade da presença desses compostos dentro do medicamento antes de sair fazendo qualquer análise ou qualquer estudo, enfim, que vai exigir um pouco mais de recursos, né, não só financeiros, mas também tecnológicos. Então, a avaliação do risco, ela vem entrando junto com a avaliação de impurezas muito, muito forte, isso é um clássico, né, da toxicologia, e tem uma outra abordagem que foi inserida também para dentro da avaliação de impurezas, que é o que a gente chama de read-across, que a gente também utiliza bastante na toxicologia, mas não somente, né? E a read-across é uma abordagem que a gente usa muito, até para não ter que lançar mão de estudos em animais, ou até mesmo estudos in vitro, que é olhar para as características fisicoquímicas dessas moléculas e buscar a similaridade delas com compostos já estudados, né? E aí a gente consegue, através desse ambiente químico e esse ambiente biológico dessas moléculas já conhecidas, extrapolar essas respostas para moléculas que são desconhecidas. Então, está aí mais uma abordagem que a toxicologia usa, que entra muitíssimo para dentro da avaliação de impurezas de medicamentos. E aí a gente teve alguns pontos bem relevantes esse ano, que é a revisão da primeira regulamentação de impurezas dentro de medicamentos, né? Que é a revisão da RDC 53 pela Anvisa. Então, pela primeira vez, na verdade, pela segunda vez, né, a gente tem a revisão dessa regulamentação, que foi a grande precursora aí, né, de falarmos da toxicologia dentro da indústria farmacêutica nacional de genéricos, em se tratando de produtos de degradação de medicamentos, que são impurezas que existem, e só lembrando que impurezas, gente, elas existem, dificilmente não existe algo que não tenha uma impureza. A questão é o quanto você enxerga ela e o quanto que você faz uma avaliação própria dela para garantir a segurança
da exposição aos pacientes, né? Então, a gente está em processo de revisão dessa regulamentação. O ano que vem a gente deve ter aí uma publicação oficial dessa regulamentação e vindo com a parte toxicológica um pouquinho melhor discutida, porque a gente focou muito nesses últimos anos, né, de regulamentação na parte analítica, de desenvolvimento de métodos, estudos de degradação dos medicamentos relacionados à estabilidade, mas a parte toxicológica a gente veio desenvolvendo ao longo do tempo com um pouquinho mais de cuidado até, né, por ser uma área bem nova, mas agora está consolidada e ela vem aí na revisão prometida para o ano que vem de uma forma mais concreta, né? Então, acho que esses são os principais pontos relacionados a medicamentos. A gente está envolvido também com a parte de agrotóxicos, né? Então, o Senado acabou de aprovar a PL 1459 de 2022, que é a chamada de PL do veneno aí. Então, hoje está nas mãos do nosso presidente para aprovação, e a gente, junto com algumas associações, como, por exemplo, a Mutagem, a gente está trabalhando em cima de uma moção que vai ser publicada ainda essa semana, e a gente espera ter aí alguma resolução importante, e isso se correlaciona também muito com a parte de medicamentos e também com a parte de toxicologia ambiental, porque através dessa nova PL, a gente tem uma isenção completa de ação da Anvisa, que cuida da exposição, né, aos consumidores de medicamentos. Então, a segurança alimentar, através desse olhar toxicológico de exposição a agrotóxicos através dos medicamentos. Então, a Anvisa, ela foi completamente excluída aí dessa avaliação, que até hoje, né, é uma avaliação tripartite, porque é responsabilidade do MAPA, do que o Ministério da Agricultura, né, e Pecuária, da Anvisa e do IBAMA, e agora entra aí o IBAMA também com uma certa restrição de avaliação, então a gente também, dentro da toxicologia ambiental, sendo um pouquinho mais restringido aí de ação. Então a gente espera que essa PL, essa moção que a gente vai publicar ainda essa semana, tenha algum impacto para a gente resgatar essa segurança aí de todos, né, e do ambiente. E também, ainda dentro da parte de toxicologia dos agrotóxicos, né, a gente vai criar, a partir do ano que vem, os grupos de trabalho para discutir os guias que foram publicados pela Anvisa, que estão em consulta pública até abril do ano que vem, da parte de avaliação toxicológica de agrotóxicos. Então, a gente aqui dentro todos os membros, né, da Sociedade Brasileira de Toxicologia, que já se prontificaram, temos mais por volta aí de 15 interessados em contribuir com as consultas públicas dos guias de avaliação toxicológica, e aí a sociedade aqui vai encabeçar tudo isso, para que a gente consiga também levar nossas contribuições para essa consulta pública tão relevante para a nossa área também. E aí, falando de 2024, a gente tem essa perspectiva de implementação de alguns guias de impurezas, né, pela Anvisa, não somente de produtos de degradação, mas também uma promessa do próprio ICH, que é o Guia Internacional aí, que harmoniza toda a regulamentação de medicamentos, sobre uma impureza super nova, né, não é algo que a gente já não trabalhe, mas a gente não tem nenhum guia oficial ainda, que são os extraíveis e lixiviáveis, que são impurezas mais relacionadas a materiais de embalagem, a materiais de processo, né, equipamentos, que podem eventualmente contribuir com esses compostos para dentro dos medicamentos, e aí a gente traz mais uma grande área aí de oportunidade para a toxicologia de medicamentos atual. E aí, falando um pouquinho da perspectiva de 2024 para a toxicologia em sílico, eu acho que a gente ainda tem algumas grandes promessas aí de dados, né, a serem publicados, que podem implementar essas ferramentas, e aí tudo isso, junto com as abordagens de avaliação do risco e de read across, a gente atua dentro do princípio dos 3 R's e tenta trazer métodos alternativos ao uso de animais cada vez mais concretos e sendo praticados através dessa área
de atuação, que são as impurezas. E aí a nossa expectativa do CBTox, que a gente vai falar provavelmente daqui a pouco, é de trazer ainda mais a presença da Anvisa e das indústrias farmacêuticas para dentro do nosso congresso, desenvolvendo ainda mais essa área aí de medicamentos, né, com esse olhar tanto regulatório quanto para a parte de impurezas. Acho que esse é o meu resumo. Certo, obrigado, Maria. Passo agora a palavra para o Dr. Rony falar um pouquinho aí também sobre a área forense. Rony, fica à vontade aí. Bem, pessoal, bom dia a todos, né? Ufa, fiquei assim já, nossa, quanta coisa, viu? Bem, pessoal, falar um pouquinho de toxforense, né? Toxicologia forense, então, assim, primeiro, uma pequena divisão, nós temos aí um enfoque muito grande em toxicologia criminal, que é realizado pelos órgãos de perícia oficial, né? Das polícias científicas do Brasil, né? E temos a parte da toxicologia forense, que faz aquele exame toxicológico em matriz queratínica, né? E faz também a parte do doping, né? Então, assim, pensando em toxicologia forense como um todo, mas não segregando ainda, né, nesses objetivos, né? A gente vê que a toxicologia forense vem com um processo de amadurecimento durante esses anos, né? Esse ano 2023 também foi um processo de amadurecimento e também um processo de evolução, né? Então, amadurecimento em que sentido? Existe aí já uma maior organização de boa parte das instituições com relação à separação do que vem a ser a química forense, o que vem a ser a toxicologia forense, observação de boas práticas de laboratório. Em relação a essa separação entre o que é química forense e a toxicologia forense, nós observamos isso dentro das instituições, uma maior organização laboratorial. Pensando nessas duas atuações, né? A gente também vê que existe uma preocupação muito grande em termos assim de evolução com a questão realmente da qualidade, né? Então, é um tema que está aí bastante presente em diversos ciclos de conversa e também de algumas iniciativas institucionais para que as perícias, os laboratórios oficiais, eles com o tempo, eles comecem realmente a fazer os processos primeiro de estudo para implantação e depois implementação e no final a acreditação da 17025. Então esse processo ele é um processo que está em curso, tá? Ele está acontecendo num ritmo que até independente da situação ele está bem adiantado, né? Porque a gente vê que em outros objetivos da toxicologia forense, isso aí já é uma realidade. Então, o pessoal que faz o doping já faz parte desse processo de estímulo de gestão da qualidade, o pessoal que faz o toxicológico de matriz queratínica também já está obrigatoriamente dentro desse processo de estímulo de gestão da qualidade, e os outros objetivos da perícia, que seria a toxicologia criminal, também está em curso já essa discussão a respeito desse sistema de gestão da qualidade, né? Tanto que a gente agradece bastante as iniciativas de alguns órgãos, como o do governo federal, que ofertou proficiência em alguns exames toxicológicos para que os laboratórios possam participar, ou seja, os laboratórios hoje em dia já participam em alguns exames de proficiência para poder atender alguns requisitos desse sistema de gestão da qualidade que, se Deus quiser, um dia vai ser uma realidade para todas as instituições do Brasil. Mas é um processo que ele está em curso, né? Falando a respeito do objetivo da toxicologia que é realizado para, por exemplo, o exame de matriz queratínica, né? O exame toxicológico de matriz queratínica, né? Mas a SBTox, ela tem uma diretriz voltada para isso. Nós estamos já há um tempo estudando a renovação dessa diretriz para a realização desse exame toxicológico, né, para ir fortalecer mais ainda essa área da toxicologia forense, né, e aí nisso a gente tem um processo de amadurecimento, de melhoria, de avanço, né, com a atualização da nossa diretriz para a realização desse exame toxicológico. Isso é uma ação muito importante, porque serve um pouco de base para que nós tenhamos também a adoção de outras diretrizes, como, por exemplo, tem a nossa diretriz de exame toxicológico em bioalcoolemia, que houve uma recepção por parte de diversos laboratórios do Brasil, com a modificação de estrutura de equipamentos para poder atender essa norma, ou seja, houve uma evolução, um amadurecimento na parte da toxicologia forense, pensando e partindo da nossa diretriz, né, na diretriz que nós elaboramos, e por causa disso até estamos
nos debruçando atualmente para a adição de outra diretriz também para exame toxicológico de casos de trânsito, tá? Tanto em vivo quanto pós-mortem, porque um enfoque muito grande da toxicologia criminal é a parte pós-mortem, a gente precisa ter diretrizes voltadas para isso, para com essas diretrizes nós aperfeiçoarmos mais ainda a realização desses exames toxicológicos no Brasil, né? E aí, com relação a essa parte do trânsito, a gente tivemos aí um toxicologia em debate especificamente de trânsito, incentivamos as pessoas a assistirem ou escutarem, né? Então, foram duas partes, tá? Foram quase 2 horas, um pouco mais de 2 horas de discussão voltada especificamente para trânsito, porque está em voga a discussão a respeito toxicológico em trânsito do fluido oral, então, assim, é uma coisa que vai, em algum momento, né, poder ser implantado, poder, né, existir no Brasil. Então, isso aí é um avanço, é uma necessidade, então, de nós nos prepararmos para essa realidade que daqui a algum tempo vai acontecer. E aí, especificamente com relação a trânsito, para a toxicologia criminal, né, é muito importante essa abordagem desses exames toxicológicos. A gente pensa realmente que é necessidade de se estreitar mais ainda as colaborações com outras entidades científicas para poder procurar espaços junto aos órgãos, né, que são tomadores de decisão a respeito da normatização, da regulamentação dessa questão desses exames toxicológicos, pensando no SBTOX como uma entidade que possa dar um suporte na parte, nas orientações, nas diretrizes, na parte principalmente analítica de como deve ser feito o encaminhamento, como pode ser realizado esses exames toxicológicos no nosso país, né? Então, é muito importante a participação da nossa sociedade estar sempre presente e em colaboração com outras entidades também, né, que também militam na parte do trânsito, a gente conseguir ter, com o tempo, essa observação, essa sugestão para que políticas públicas sejam, né, orientadas por critérios científicos e critérios que possam ser utilizados por essas instituições que eu falei, né? Então, uma coisa que a gente sempre teve muita vontade, e aos poucos nós estamos conseguindo, graças a Deus, galgar espaços em diversas instituições para poder fazer esses processos de colaboração, e não podemos nos furtar de falar a respeito da Política Nacional sobre Drogas, né? A Política sobre Drogas, nós conseguimos, depois de um árduo, ou vamos dizer assim, um duro processo, fazemos parte do Conselho Nacional de Política sobre Drogas, né, do CONAD, que é uma entidade máxima da Política Nacional sobre Drogas, então estamos com assento como conselheiros do Conselho Nacional, tá? Pensando em quê? Pensando na sociedade poder influenciar essa parte da toxicologia, né, como uma entidade científica, né, balizada em dados científicos, para poder, a tomar decisões, também observarem sempre esses parâmetros científicos para poder regulamentar a Política Nacional sobre Drogas, que impacta em muitas outras questões, como, por exemplo, a questão do trânsito, né? Vai impactar na questão do trânsito, a gente precisa, então, participar também dessa discussão, e estamos com essa oportunidade, juntos, né, de outras entidades, debater essa questão da Política Nacional sobre Drogas, para poder, né, tentar balizar também na discussão científica, né? A gente não pode esquecer esse ano que, com a batuta aí do Eduardo e da Raquel, né, a realização do curso intermediário de toxicologia forense, que foi muito importante também. A sociedade, ela se preocupa muito, minha gente, com o processo de aperfeiçoamento, o processo de crescimento, tá, do conhecimento. É um papel nosso como sociedade a fazer essa difusão, e em 2023 nós fizemos mais um passo para poder, né, aprofundar o conhecimento, tanto que agora o curso já foi em nível intermediário, o próximo pensa é o curso avançado em toxicologia forense. Então, isso é muito importante, é um papel nosso, é uma preocupação nossa, sempre aperfeiçoar, sempre aprofundar os conhecimentos dos nossos associados, de todos aqueles que têm um interesse em toxicologia e que possam também se associar à nossa sociedade. Nós temos muito interesse para que isso aconteça. Tanto que, depois de um longo processo, a sociedade teve a desenvoltura, a coragem, né, agradecemos aí a toda a diretoria por causa disso, do lançamento do título toxicologista, né?
Então, o título de toxicologista é um título que já estava em mente há um bom tempo, esse processo, mas esse ano ele foi lançado, já temos submissão, já temos título a ser concedido já, por pessoas que enviaram, né, a documentação para demonstrar os seus saberes, sua experiência em toxicologia. Então, isso, o título toxicologista é mais uma ferramenta para poder incentivar as pessoas a trilharem todo esse processo de estudo, aprofundamento e de conhecimento em toxicologia, né? E especificamente para a minha área, a parte da toxicologia criminal dentro da toxicologia forense, tá, pessoal? Então, foram muitas ações em 2023, temos muitos planos para 2024, tá? Então, a sociedade hoje, ela tem uma pujança muito grande nas diversas frentes de trabalho. Então, nós estamos aí com muita vontade de colaborar. A toxicologia forense vai entrar, vai participar de todo esse processo, tá? Nas diversas iniciativas que a SBTox pensa, né, como entidade da toxicologia do Brasil, claro que tendo as outras entidades parceiras participando desse processo, tá, pessoal? Então, eu acho que para 2023, pensando um pouquinho em 2024, a gente conversa logo mais como a gente pode atuar também em 2024 para o crescimento da nossa toxicologia nacional. Certo, obrigado, Rony. Passo a palavra agora ao doutor Eduardo, quiser fazer alguma consideração também a respeito da sua grande área de atuação aí. Muito obrigado. Olá a todas e a todos. É um prazer poder participar aqui dessa discussão, falar ainda mais com os meus colegas aqui, 5 grandes referências na toxicologia no Brasil. Eu atuo também na área forense, então eu vou fazer alguns breves comentários aqui, tenho algumas anotações, e tentar não repetir muito o que a gente já conversou, mas em toxicologia forense é inevitável, a gente não pode deixar de mencionar as novas substâncias psicoativas, né, de uma maneira geral. Então, como já foi falado pelos meus colegas que me antecederam, existe ainda esse desafio, e é um desafio de 2023 e com certeza vai ser um desafio de 2024. Então, a questão, como a Sara já comentou, né, a questão de desenvolvimento de métodos analíticos, a questão de padrões analíticos. Então, muitas dessas substâncias, né, o Rafael já comentou sobre a questão dos canabinoides sintéticos, a Sara falou sobre os canabinoides sintéticos, mas o Rafael também trouxe a questão da farmacologia, da área clínica, né, então, e também a questão de outras substâncias. Então, a gente tem não só uma classe, a gente tem diversas classes, e sabe-se pouco sobre a farmacologia dessas substâncias, o que leva, então, né, o que acaba gerando a questão clínica, né, porque a gente não sabe qual vai ser o efeito. Hoje a gente já tem mais informações, né, a gente já sabe algumas coisas, mas a gente também não sabe o que acontece quando elas estão combinadas. Então, acho que foi um desafio e vai continuar sendo um desafio entender essa dinâmica, né. E uma outra coisa que eu sempre gosto de mencionar é que a gente sempre tem essa preocupação de identificar essas substâncias. Então, muitas vezes a gente lida com substâncias novas, então a gente não sabe a estrutura dessas substâncias, né? E aí entra um ponto que o Rony também já comentou, que é a questão da química forense e toxicologia forense. Então, existe também essa necessidade de ter essa proximidade, porque muitas vezes o que acontece é que essas substâncias vão ser identificadas primeiro em um material apreendido e depois elas vão ser identificadas em casos toxicológicos, mas nada impede que elas apareçam em amostra biológica primeiro, né? E aí eu menciono isso porque, além da droga na forma parental, né, a gente também tem que pensar na questão dos metabólitos. Então, a ausência de uma dessas substâncias em uma matriz biológica não significa que elas não foi consumida, né? Então, principalmente, como é o caso dos canabinoides sintéticos, né, que muitas vezes a gente não vê a droga original, né, na forma parental, mas a gente pode encontrar aí os metabólitos, né, então, em urina, principalmente, né, então, mas se a gente não sabe nem a identidade da substância, como que é mais difícil ainda saber a identidade do metabólito, e existe essa questão da velocidade, né, a velocidade com que a gente identifica a substância, ou aparece um caso, ou aparece a necessidade de identificar essa substância,
e também a disponibilidade de padrão analítico. Então, uma coisa que eu tenho visto e acho que vai continuar para os próximos anos é também essa questão da evolução que o Rony comentou, né? A gente vê essa mudança também na seleção das técnicas, né? Então, a gente tem visto mais e mais o uso de técnicas mais sensíveis. A espectrometria de massas de alta resolução tem se tornado uma técnica cada vez mais necessária, embora a gente entenda que não é uma técnica que todos os laboratórios têm, infelizmente, né? E eu destaco também a necessidade de colaboração, né? Então, a gente vê que tem muitos laboratórios, né? Aqui no Brasil, nos Estados Unidos, tem muita gente fazendo essa colaboração, que eu acho fantástico, que é a academia e os laboratórios de rotina, academia e perícia, ou academia e laboratórios ou os hospitais, né? Sempre atuando juntos, né? Um dos exemplos é em análise de materiais apreendidos, por exemplo. Muitas vezes precisam de RMN, espectroscopia de ressonância magnética nuclear, para caracterização dessas drogas, e a gente não encontra num laboratório forense tão facilmente, né? E também para a questão de amostras, né? Então, essa troca de informações é muito importante. Um outro desafio que eu vejo também em 2023 é a questão da legislação. A gente tem visto que a legislação para novas substâncias psicoativas sempre muda, porque é possível acompanhar não só no Brasil, mas também no exterior, nos Estados Unidos, por exemplo, o DEA, eles monitoram continuamente. Então, algumas substâncias atualmente são controladas, algumas substâncias são controladas temporariamente, então elas já são colocadas temporariamente. Então, também é uma necessidade de acompanhar essa evolução e associar a evolução ao surgimento dessas substâncias, porque isso vai ditar algumas questões de legislação também. E falando de legislação, eu queria trazer um tema aqui que eu acredito que ainda no Brasil talvez não seja um desafio, mas já é um desafio nos Estados Unidos e na Europa, que é a questão dos canabinoides semissintéticos, né? Então, agora tem se falado muito no delta-8-THC, no HHC, o hexahidrocannabinol. Então, principalmente nos países em que há uma diferenciação na legislação do delta-9-THC, né? Então, no caso dos Estados Unidos, que existe a diferenciação entre a cannabis e hemp, né, que tem essa diferenciação do uso lícito e ilícito. Então, tem surgido também os canabinoides semissintéticos, que já foram reportados nessas regiões. Então, eu acho que também esse é um desafio que foi muito identificado esse ano. Existe uma preocupação, porque, por exemplo, o delta-8-THC é uma substância que já foi, apesar de estar presente na maconha em concentrações bem baixas, é possível sintetizar o delta-8-THC a partir do CBD. Então, mas já há relatos, né? Então, para quem tiver interesse, pode procurar no site do FDA nos Estados Unidos. Eles têm alguns materiais, sobre a questão do delta-8-THC. Então, tem relatos também de intoxicações envolvendo esses compostos, né? Então, existem produtos que são comercializados, que podem ser na forma de óleos, podem ser na forma de alimentos, que eles chamam de edibles, né? Então, e também há uma preocupação, não só com os efeitos dessas substâncias, mas também no que mais o que mais pode estar presente nesses produtos, né? E, além disso, a questão de será que essa concentração, né, que é indicada é realmente a concentração é exata, né? Será que não tem uma concentração maior do que está descrito ali no rótulo? Então, também é uma preocupação. Então, eu acho que em 2023 a gente tem visto também relatos desse surgimento desse novo grupo, né, os canabinoides semissintéticos, e eu acredito que em 2024 eles ainda vão continuar sendo tópico de discussão. Então, para encerrar minha fala aqui, então, pensando em 2024, questões de perspectivas, eu acho que
um movimento que a gente tem visto, alguns grupos trabalhando com isso também, é a questão de desenvolvimento de novos métodos, mas também novos métodos de preparo de amostras, métodos mais verdes, né? Então, metodologias que promovam a redução de consumo de solvente, redução do consumo de amostra, e ao mesmo tempo que a gente possa fazer análise toxicológica sem perder em termos de sensibilidade e especificidade. Então, eu acho que novos métodos de preparo de amostra é um tópico que vai continuar sendo explorado, e uma necessidade de pesquisa que também é contínua, não só para 2024, mas eu acredito que vai continuar, é a questão de matrizes alternativas. A gente tem visto muitos métodos para sangue, muitos métodos para urina, fluido oral, a gente considera como matriz alternativa, mas o fluido oral agora é tão popular que já é mais uma matriz quase não tão alternativa assim, né? Mas algumas matrizes, como, por exemplo, o cabelo também já tem ficado cada vez mais popular, mas cabelo, humor vítreo, outras matrizes que não são tão rotineiras, né? A gente ainda não existem métodos disponíveis para análise dessas novas substâncias psicoativas. Então, eu acredito que também explorar matrizes alternativas é uma outra perspectiva para 2024, em termos de análises toxicológicas forenses. E, por último, como o Rony já comentou, a questão de educação continuada é muito importante, então eu acho que é muito importante, em 2024, sempre que possível, a gente manter, a comunidade, de uma forma geral, manter a divulgação de resultados, né, compartilhamento de resultados, compartilhamento de dados. Então, uma forma bem positiva de se fazer isso é através de participação em congressos. Então, a educação continuada é continuar se mantendo atualizado dentro da sua própria área, porque uma visão que eu tenho, e acho que muitos colegas concordam, é que a toxicologia forense, a cada ano, ela muda. Então, se você fica um ano sem ir em um congresso, no ano seguinte, talvez você perdeu alguma novidade aí, e acho que não só na área forense, acho que em todas as áreas da toxicologia. A toxicologia é uma ciência muito dinâmica, né? Então vai mudando, a cada ano muda o tema o tema mais de interesse do momento, né? Então, acho que é importante a educação continuada, se manter atualizado e também compartilhar dados, porque é muito difícil encontrar esses dados, né, às vezes. Então, e eu entendo também que, dependendo da área que você atua, é difícil, a publicação não é algo tão rotineiro, é difícil ter tempo também para publicar esses dados, mas apresentar dados em congresso, eu acho que é bem importante. Acho que é uma perspectiva para 2024, a gente continuar mantendo, a comunidade manter isso bem, de uma forma bem ampla, né, para que a gente possa ter essas discussões a nível acessível para várias pessoas, né, para que laboratórios saibam, laboratório X viu isso, então pode ser que o nosso veja isso em algum momento. Então acho que isso é bem importante. No geral, acho que eram essas minhas considerações aqui. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, e depois espero comentar um pouquinho também do Comitê de Jovens Toxicologistas. Obrigado. Certo, obrigado, Eduardo. Eu acho que a gente pôde, né, a partir dessas apresentações, observar que a toxicologia é uma ciência muito dinâmica, né? Ela está sempre em constante avanço e com vários desafios, né? Que a gente pode elencar vários aí dentro desse processo. Eu especificamente trabalho mais com a toxicologia experimental, então a gente também tem aí grandes desafios em entender melhor como que a gente pode fazer uma melhor avaliação da segurança desses produtos, né? Sempre pensando aí na redução no uso de animais, utilizando modelos alternativos, né? Então, acho que isso é um grande desafio, mas eu gostaria também de citar o desafio da toxicologia no âmbito do ensino, né? A gente teve aí um importante comunicado, né, da Sociedade Brasileira de Toxicologia, que foi enviado aí ao Conselho Federal de Medicina, né, ao próprio MEC, né, para que alguns cursos, né, que são importantes, por exemplo, dentro da toxicologia analítica, né, Lanário, a gente tem vários cursos, né, de medicina, Brasil afora, que não contemplam na sua matriz curricular a disciplina de toxicologia, né? Então, acho que a gente
estimular, né, que as universidades elas contemplem a toxicologia clínica dentro dos seus cursos e também dentro dos cursos onde a toxicologia já está presente, né, farmácia, biomedicina, né, que são aí 2 cursos que a gente sabe que tem a toxicologia inserida, a gente também trazer, né, à tona a abordagem dessas novas áreas da toxicologia, como a própria Maria pontuou aí muito bem, toxicologia em sílico, né, essa questão de melhorar a avaliação de segurança, de como que isso é feito hoje, acho que isso é uma coisa bastante importante e, sem dúvida, é um desafio, um objetivo dentro do ano de 2024, né. Eu acho que agora a gente pode partir com uma abordagem um pouco mais aberta, onde todos podem estar comentando. A ideia agora é trazer um pouquinho do que a gente fez em 2023, né, quanto sociedade, né, e o que a gente tem de perspectiva, né, para 2024. Então, acho que em 2023, essa diretoria, junto aos seus sócios, conseguiu avançar bastante, né? A gente teve a manutenção da nossa associação junto à UTOX, o incremento também junto à FESB, né, que é a federação também vinculada aí à parte experimental, o vínculo, de novo, à Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, um vínculo mais próximo da Abracit, né, a consolidação da nossa participação junto ao Conselho Federal de Farmácia, né, hoje a gente tem membros, né, da sociedade fazendo parte de um GT sobre toxicologia no Conselho Federal de Farmácia, e acho que isso vem muito ao encontro do que o Lanaro colocou, né, pontuou, a gente tendo um aumento significativo nos casos de intoxicação, e se a gente tem um aumento nos casos de intoxicação, a gente obrigatoriamente precisa, nesses casos, né, de antídotos, né, disponibilidade deles. Então, essa diretoria, junto à Abracit, junto ao próprio Conselho Federal de Farmácia, vem fazendo reuniões, né, com o Ministério da Saúde. A gente teve recentemente uma alteração importante, né, da Lei Orgânica da Saúde, né, uma lei criada agora em 2023, que amplia a atuação do Sistema Único de Saúde, né, que torna, né, o Ministério da Saúde o responsável por executar políticas de informação e assistência toxicológica e gerenciar a logística, né, de antídotos e medicamentos que são utilizados no tratamento de intoxicações. Então, acho que a sociedade, junto ao Ministério da Saúde, a Abracit, CFF e demais entidades, é extremamente importante. A gente tem uma perspectiva muito boa que em 2024 seja criado um grupo de trabalho para, de fato, criar essa política e para que, posteriormente, ela seja consolidada e que a gente possa evitar, né, o aumento no número de óbitos, né, que a gente vem observando aí infelizmente um incremento, né, nesse número de óbitos relacionados a casos de intoxicação e que às vezes é decorrente, né, da ausência ou da disponibilidade naquele momento do antídoto. Então acho que isso é um fator muito importante em que a Sociedade Brasileira de Toxicologia vem trabalhando, né, e junto ao próprio Conselho Federal e outras entidades também sempre pensar, né, e estimular o uso racional de medicamentos, né, para que a gente não observe, né, esses aumentos significativos aí de intoxicações que a gente vem observando, não só no Ciatox de Campinas, mas acho que isso é uma realidade em todos os centros de informação e assistência toxicológicas a nível de Brasil, né, então acho que isso é uma coisa bem importante que a sociedade vem lutando para a gente tentar disponibilizar de fato esses antídotos em todo o território nacional. Eu acho que isso é uma coisa bem importante. Vocês podem ficar à vontade para fazer considerações, né? Senão eu vou ir falando aqui e a gente pode depois ir debatendo, tá? Mas a gente, enquanto sociedade, né, a gente teve também um avanço muito significativo junto à Anvisa, né? Essa diretoria, ela enviou ofícios para todas as diretorias colegiadas da Anvisa, né? A segunda, a terceira, a quarta, a quinta diretoria. Isso acabou culminando, né, atualmente, né, com a inserção da Sociedade Brasileira de Toxicologia dentro da CATEM, que é a Câmara Técnica de Registro de Medicamentos, né, o que é bastante importante, gratificante para a sociedade. A gente tem enviado, né, também comentários, né, ofícios à Anvisa, né, que tem nos retornado, o que é bastante importante, e a gente se tornando também disponível para auxiliar a Anvisa
dentro dos seus processos, né? Como a Maria comentou, essa questão da lei do veneno, né, que tira a atuação da Anvisa, né, dentro desse processo de avaliação de novos agrotóxicos, né, a sociedade é totalmente contra essa remoção, né, da avaliação, né, desse olhar da Anvisa, né, que tem vários profissionais qualificados para fazer essa avaliação. Então, acho que a sociedade vem avançando nessa aproximação junto à Anvisa, né, aproximação junto a outros conselhos de classe também. A gente já fez reuniões aí com o Conselho de Biomedicina, acho que a gente também tem que avançar com os outros conselhos, né, assim como a gente já tem o vínculo com o Conselho Federal de Farmácia, a gente avançar, porque a Sociedade Brasileira de Toxicologia, ela é ampla, né, a gente tem profissionais de diversas áreas de atuação, né, que são aí de diferentes profissões, né, então acho que é importante a gente ir aos poucos também agregando esses outros conselhos de classe para dentro da Sociedade Brasileira de Toxicologia. Eu acho que a gente teve avanços muito importantes em participações em outros congressos, né, de outras instituições, né, participação no Congresso Brasileiro de Ciências Farmacêuticas, que é promovido pelo CFF, onde a gente teve aí alguns membros da diretoria palestrando. Nesse ano de 2023 também, Rafael Lanaro, doutora Maria, presentes no congresso lá em Natal, né, congresso regional do Conselho Federal de Farmácia, levando um pouco de toxicologia, né, para dentro dos congressos farmacêuticos. Acho que isso é um avanço bastante importante, e entra dentro daquilo que o Eduardo acabou de comentar, o Rony também, que é o processo de educação continuada dentro de toxicologia. Acho que isso é um fator muito importante, e que entra dentro do contexto do título de toxicologista, né, também, que o Rony comentou. A gente relançou, né, recentemente o título de toxicologista, que é um título emitido pela sociedade, né, uma chancela da Sociedade Brasileira de Toxicologia, afirmando que aquele profissional ele tem, sim, conhecimentos aprofundados na área de toxicologia, e que, portanto, quando apresenta seus documentos, são validados, né, por uma avaliação, obviamente, ele recebe esse título. A gente já tem algumas solicitações, já tivemos a emissão do primeiro título de toxicologista da Sociedade Brasileira de Toxicologia. Acho que isso é um avanço, porque vai levar os indivíduos, né, os profissionais, a manterem essa qualificação profissional, né, esse processo de aprendizagem constante, né, porque como a gente vê, e como o Eduardo bem pontuou, se a gente deixa de participar de um congresso, a gente já perde a timeline do desenvolvimento da toxicologia, né. Acho que isso é bastante importante. A gente teve uma outra ação muito interessante, importante, que foi a ação dos sócios institucionais, né, a aproximação da Sociedade Brasileira de Toxicologia junto a algumas empresas que atuam dentro do ramo da toxicologia ou que apoiam a toxicologia, né. Então, hoje, temos como sócios institucionais a Shimadzu, né, uma importante fornecedora de equipamentos para toxicologia analítica. A gente tem a Bayer também, uma grande indústria, né, então, que se aproximam da sociedade, né. Isso é bastante importante. Eu acho que para 2024 o projeto é a gente ampliar essa aproximação junto com outras indústrias. E recentemente também, né, a gente teve a grata satisfação de conseguir uma cadeira no Conselho Nacional de Política sobre Drogas, o CONAD, né, onde a gente tem, inclusive o Rony é um dos representantes da Sociedade Brasileira de Toxicologia dentro do CONAD, né. Então, eu acho que a gente teve aí várias ações importantes, né, nesse ano de 2023, e eu acho que para 2024 a ideia é ampliar isso, né. No ano de 2024 a gente tem o Congresso Brasileiro de Toxicologia, enfim, a gente tem aí várias ações a serem tomadas. Sara, pode falar. Eu acho que pegando o gancho, né, do que você estava falando sobre a parte de educação continuada, uma ação que eu considero também extremamente importante da SB Tox foi ter implementado toxicologia em debate. Então, a gente tem aí mais de 10 encontros, né, falando de diversos temas, desde a toxicologia em sílico, exposição a benzeno, consumo de drogas
no carnaval, doping no esporte, canabinoides sintéticos, drogas no trânsito. Então, assim, eu acho que isso é uma ação importante também, né? A gente considera importante da SB Talks, porque é nesses debates que também a gente traz à tona, né, os grandes temas da toxicologia na nossa sociedade, sempre com profissionais extremamente renomados da área, e eu acho que é uma forma de passar esse conteúdo, passar essa informação de forma simples, didática e de forma bem direcionada também, e o que eu acho que, além disso, é extremamente importante que a gente sempre divulga nas nossas redes sociais quais são os temas, né, que todas as pessoas gostariam de ouvir falar mais. Então, se você tem algum assunto que queira que seja debatido, é só enviar nas nossas redes sociais, que a gente sempre tenta organizar o Toxicologia em Debate, e que eu acho que divulgou mais a toxicologia, né? Eu acho que nós temos isso como um objetivo também para o próximo ano, manter o Toxicologia em Debate. Lógico, a frequência, né? A gente tenta sempre fazer um por mês, às vezes a gente não consegue por causa das pessoas, né? Dos integrantes e tudo mais, mas é a nossa ideia fazer um por mês, ou a cada 2 meses, enfim, mas que eu acho que também entra nessa questão da discussão, né, da divulgação da toxicologia como um todo e dessa educação continuada, expor essas informações e debater sempre. Eu acho que é exatamente isso, você debater os assuntos é muito importante, não somente chegar e expor, porque eu acho que isso faz parte também da nossa ação como uma sociedade. Certo, Sara. Eduardo levantou a mãozinha. Fica à vontade, Edu. Obrigado. Não, aproveitando o que a Sara comentou aqui sobre as páginas, né, então eu queria trazer um pouquinho da atuação do Comitê de Jovens Toxicologistas. Então, para quem não conhece, é o CJ Tox. O comitê completou esse ano 3 anos de existência, então foi uma das... o CJ Tox foi criado em 2020, a Sara foi membro da primeira gestão, eu continuo na atual gestão, e nesse ano de 2023, o comitê se manteve bastante ativo com a produção de conteúdos para as páginas. Então esses conteúdos que vocês veem publicados, normalmente o CJ Talks trabalha nesses conteúdos, mas também o CJ Talks faz divulgação de eventos, de ações da SB Talks. Se você é membro da SB Talks e gostaria de divulgar alguma coisa em específico, fique à vontade para entrar em contato conosco, porque a gente pode auxiliar com essa divulgação como um benefício aí para os membros. Além disso, uma ação que o Rony já mencionou foi a realização do curso intermediário de análise de toxicologia forense, em 2023, é o CIATOC 2023, que nós realizamos em julho. Foi um evento bastante produtivo, e também partiu de pedidos, né, porque a gente, como a Sara falou, a gente procura entender, procura trazer, procura ouvir também os membros e também não membros da SB Talks, sobre temas que gostariam que nós criássemos eventos sobre. Então, nós realizamos o curso intermediário em 2023, e agora, no mês de novembro, o CJ Talks também, o CJ Talks esteve envolvido com a organização do curso de toxicologia forense, mas eu gostaria de agradecer a todos os membros do comitê, mas também os membros da diretoria. Vários membros da diretoria tiraram um pouquinho do tempo para participar e dar uma palestra no curso, então eu agradeço aqui imensamente. E também nós realizamos em novembro o Encontro Nacional de Ligas Acadêmicas, já é a 3ª edição, um evento que a gente tem feito. A nossa perspectiva é realizá-lo online e presencial sempre que possível no Congresso. Então, esperamos que, se for possível, a gente consiga realizar a edição presencialmente no ano que vem, mas a gente ainda vai trazer mais atualizações quando tivermos uma decisão.
Nós realizamos em novembro. O INLAT é um encontro em que as ligas acadêmicas credenciadas à SBTOX apresentam as suas ações, mas é um evento aberto a todos. Então, nós, além da participação das ligas, eu quero agradecer aqui o professor José Roberto, que participou também com a palestra de abertura. Foi um evento bastante interessante, as ligas têm atuado muito positivamente dentro das suas comunidades, né, trazendo ações bastante pertinentes. E uma última ação do CJ-TOX nesse ano foi a revisão do regulamento do comitê. Então, o regulamento era de 2020, era a primeira versão, então nós publicamos, aí foi aprovado também pela diretoria, publicamos a revisão do regulamento, e eu já convido a quem nos ouve, a quem nos assiste, a revisar o regulamento, caso tenha interesse em se tornar um membro do CJ-TOX. Em 2024, já entrando no ano que vem, nós vamos ter a seleção de novos membros, então 7 vagas vão ser abertas. O edital já foi aberto no último dia 15 de dezembro, o edital já se encontra aberto e as inscrições vão até o dia 22 de janeiro. Então, se você tem interesse em contribuir com a SBTOX, contribuir com a toxicologia de uma forma geral, fique à vontade, inscreva-se para se tornar um membro do CJ-TOX. Os requerimentos estão descritos no regulamento e o edital de inscrição também já foi publicado na página da SBTOX. E uma novidade também já para 2024 é o Prêmio Jovem Toxicologista, que nós estamos finalizando a revisão do regulamento. O regulamento vai ser publicado, nós esperamos que seja publicado no mês que vem, o novo regulamento do Prêmio Jovem Toxicologista, e também no mês que vem será aberto o edital de inscrições. Para quem não conhece, o prêmio é um prêmio concedido pela SBTOX, mas a avaliação é feita pelo Comitê de Jovens Toxicologistas para jovens toxicologistas, em 4 categorias. Apresentação no congresso, melhor apresentação oral, melhor apresentação em formato de pôster, melhor artigo científico publicado e melhor vídeo de divulgação científica publicado. Então, se você tiver interesse em inscrever o seu trabalho, não perca essa oportunidade. As inscrições vão ser abertas no mês que vem, em janeiro de 2024, e a premiação vai acontecer no Congresso Brasileiro de Toxicologia em maio, no Rio de Janeiro. Eu acho que essas eram as minhas atualizações aqui do CJ-TOX, e como a Sara falou, fiquem à vontade para entrar em contato, se alguém tiver interesse em saber mais ou tiver alguma dúvida, nós estamos sempre à disposição. Valeu, Eduardo, né? O CJ-TOX, uma coisa uma ação que foi muito importante dentro da SBTOX, né, em diretorias passadas, de aproximar os jovens para a toxicologia, né? Então, o CJ-TOX vem fazendo um trabalho brilhante aí. Vou passar a palavra agora ao Rafael. Gostaria de falar? É rapidinho, gente, só uma constatação, assim, uma opinião pessoal mesmo, né? Assim como a ciência evoluiu, a SBTOX evoluiu bastante, tá? Principalmente no campo da acessibilidade, né? Hoje, a SBTOX está acessível à população, tá? Antigamente, eu lembro na minha época de graduação, para você ter um contato com a SBTOX, era apenas no Congresso Brasileiro de Toxicologia, ou, né, até mesmo por e-mail era algo mais difícil, era telefone, né? E hoje, graças a esse avanço, né, das redes sociais, obviamente com muito apoio aí do CJ-TOX, que foi imprescindível para deixar a nossa sociedade mais jovem, atualizada, né, e participativa da sociedade, né? Uma outra ação da SBTOX a gente estar sempre estando, né, presente nas entrevistas, né, nas solicitações de reportagem junto à mídia, né? Então, isso é algo muito importante, porque a gente está uniformizando termos, né, e colocações que são compatíveis com a realidade da toxicologia, quer seja na área de medicamentos, ocupacional, ambiental, alimentos, social, clínica, forense. Então, a SBTOX está cada vez mais presente da sociedade, e é isso que a gente espera, né? A população pode entrar em contato com a diretoria, pode entrar em contato com o CJ-TOX, né? Hoje é muito mais fácil você encontrar um toxicologista, né? E é isso que a gente está tentando, né, mostrar cada vez mais para outros profissionais, né, quer seja na área de medicina, de enfermagem, odontologia, físio, biologia, enfim. Todos os profissionais são bem-vindos para a Sociedade Brasileira de Toxicologia.
Então, a sociedade é uma sociedade multiprofissional, e a gente está cada vez mais acessível, né? A gente está aberto ao debate, né? Isso eu acho que é muito importante para a gente construir uma sociedade melhor, né? Então, com essas discussões, acho que a grande meta para a toxicologia hoje, além de tudo que já foi apresentado, é importante a gente determinar, junto à sociedade, quem que é o toxicologista hoje, né? Então, hoje, o toxicologista, se você tem essa certificação através do título de toxicologista, isso certamente vai ter um profissional muito mais bem qualificado e certificado, né? Então, isso acho que essa diretoria evoluiu muito, né, junto como sociedade, né, a acessibilidade e dando assim a cara a tapa, né, debatendo, né, acertando, errando, mas sempre presente nas discussões aí referentes à toxicologia. Isso é muito importante, tá? E então agora acho que é importante a gente discutir um pouco do Congresso. Acho que a Sara pode, né, para finalizar aí, mostrar um pouco o que está por vir nesse evento final aí de diretoria aí, que é tão esperado e aguardado por todos, que é o Congresso Brasileiro de Toxicologia. Sim, então falando um pouquinho desse nosso grande evento, né, que vai ser realizado o ano que vem. Então, nós estamos indo já para o 23º Congresso Brasileiro de Toxicologia, que vai ser realizado entre os dias 15 e 18 de maio de 2024, no Rio de Janeiro. Então, é o evento mais importante da ESB Tox, que agrega, né, diversos profissionais da academia, da indústria, de agências regulatórias. Então, e é onde a gente consegue discutir ainda mais a toxicologia e ver os avanços, as dificuldades, o que a gente precisa fazer. Então, eu faço parte do comitê organizador, junto com o professor Tiago Oliveira e o professor José Luiz da Costa. Então, para o ano que vem, né, para o próximo congresso, a gente trouxe como tema que é a toxicologia e as suas dualidades no paraíso. Então, só falando um pouquinho, né, do tema em si, então a gente tem, né, em cada área essa dualidade. Então, por exemplo, no campo ocupacional, a gente tem a necessidade de proteção aos trabalhadores expostos às substâncias químicas, mas, ao mesmo tempo, a gente tem a necessidade de manutenção da produtividade. Na segurança alimentar, também ali junto com a agroquímica, então a gente tem que suprir, né, as necessidades e as demandas da sociedade nos termos alimentares, mas, ao mesmo tempo, proteger o meio ambiente e a sociedade como um todo. No cenário analítico, clínico e forense, a gente tem aí a discussão da utilização de substâncias psicoativas para tratamento de transtornos, diversos transtornos, só que, ao mesmo tempo, a gente tem que garantir a segurança desse paciente, então, utilizar de forma segura e racional. Na parte analítica, a gente tem a necessidade de desenvolvimento de métodos mais precisos, a gente já falou disso hoje, só que também a necessidade de recursos para investir nesses equipamentos de alta tecnologia. Então, se a gente for falar assim, em todas as áreas, a gente tem essa dualidade, né, e a toxicologia atuando sempre de forma muito presente. Então, e além disso, né, o porquê do paraíso, então, não se limita somente às belezas naturais do Rio de Janeiro, que é claro que a gente conhece, mas também a necessidade, aos demais, né, as demais belezas que nós temos, os recursos naturais que nós temos no nosso país, que a gente desfruta como nação, e que, ao mesmo tempo que a gente precisa, né, como profissionais que estão relacionados à toxicologia, proteger de alguma forma. Então, acho que a ideia do Congresso é trazer todas essas relações, todas essas necessidades de conversar com a sociedade, com a indústria, com agências regulatórias, para ver o que a gente pode trazer de benefício para a sociedade e que de benefício mesmo, porque muitas vezes a gente atua dentro da área acadêmica, eu particularmente, mas o que isso reflete na sociedade? Qual que é o benefício disso para os indivíduos como um todo? Então, a gente dividiu esse ano a nossa programação em grandes eixos. Então, o eixo analítico, clínico e forense, que a gente tem ali desde toxicologia clínica, pós-mortem, doping no esporte, cannabis e outros temas. Então, esse é um eixo. O segundo eixo, o eixo ambiental, ocupacional e alimentos, que a gente vai trazer tanto a parte regulatória, principalmente, aí, a atuação de diversos profissionais nessa área.
o eixo experimental, que, por exemplo, aborda questões como genotoxicidade, toxicologia do tabaco, toxicologia em sílico. Então, se vocês quiserem depois consultar lá, nossa programação prévia já está no site, mas em breve a gente vai postar também, a gente vai divulgar a programação completa. Então, eu gostaria, na verdade, de deixar em nome do comitê organizador e também da SB Talks, deixar o nosso convite para que todos participem. É um evento extremamente importante, nós temos profissionais muito renomados, tanto a nível nacional como internacional, para a gente discutir e mostrar todos os avanços que são feitos na toxicologia. Deixo também a nota, né, que nós prorrogamos tanto a submissão de resumos, como também a virada da tabela até o dia 15 de janeiro. Então, quem ainda não fez a inscrição, aproveite para fazer a inscrição com desconto até dia 15 de janeiro, assim como submeter os resumos. Então, todas essas informações está disponível no nosso site, que é cbtalks.com.br. Qualquer dúvida também pode entrar em contato ou com a SB Talks, ou nas redes sociais da SB Talks, ou também do CB Talks. E eu deixo o convite a todos, também agradecimento à SB Talks, a toda a diretoria da SB Talks, que também está muito presente na organização do congresso. Então, vai ser aí um evento extremamente importante, estamos todos entusiasmados para chegar logo dia 15 de maio. Certo, obrigado, Sara. Estamos todos muito ansiosos, de fato, né, para a cada 2 anos nos encontrarmos, né, todos os toxicologistas aí do Brasil e futuros toxicologistas, né, uma programação que contempla também alunos de graduação, né, então acho que isso é bastante importante, né. E eu acho que, para finalizar, eu acho que eu deixaria a mensagem de que a sociedade, como o Lanaro pontuou, ela está aberta, né, para receber críticas, receber conselhos, receber ideias, né, somos uma diretoria bastante jovem, né, e que temos aí a ideia de levar a toxicologia cada vez mais à frente, né, e cada vez mais nos unirmos junto às outras instituições, né, sermos parceiros, né, para que a toxicologia no Brasil cresça cada vez mais. E convidar a todos, né, que nos escutam, né, ou que nos assistem no YouTube, ou nos escutam no Spotify, para que também acessem o site da Sociedade Brasileira de Toxicologia, né, sbtox.org, e que se associem à sociedade, né, a gente temos diversos níveis de associação, né, é uma sociedade onde o estudante, né, de graduação pode fazer parte, o estudante de pós-graduação, o pós-doutorando, né, e os profissionais, né, que atuam na área da toxicologia são convidados a vir fazer parte dessa sociedade que visa aí o desenvolvimento, o crescimento e o reconhecimento da toxicologia no território brasileiro. Então, gostaria de agradecer a disponibilidade, a presença de todos, né, o doutor Rafael, a doutora Maria, o doutor Eduardo, a doutora Sara, o doutor Rony, pela disponibilidade de vir aqui hoje para a gente falar um pouquinho sobre toxicologia, de algumas áreas, né, a gente poderia ficar aqui horas e horas falando, porque a toxicologia é muito abrangente, ela está no nosso dia a dia, né, mais do que a gente imagina, né, e falar aí um pouquinho das ações da SB Talks, né, no ano de 2023 e as futuras ações em 2024, e espero encontrar todos aí em 2024 lá no nosso Congresso Brasileiro de Toxicologia. Então fica aí um abraço a todos. Maria? Quer dar um... Só queria lembrar que está faltando entre nós aqui a doutora Raquel, que por uma ocasião aí não pôde participar, mas que também foi muito, com certeza, bem representada por todos nós aqui, e faz parte, né, de todas essas iniciativas que a gente tem tido e que continuaremos tendo em 2024. Exatamente. Bom, pessoal, um abraço a todos e nos vemos aí. Também o Faim, nosso fiel escudeiro. Exato, exatamente. E qualquer dúvida que qualquer pessoa tiver, pode entrar em contato através do nosso Instagram, LinkedIn, Facebook, né, nossas mídias, e também o e-mail, né, da nossa secretaria@sbtox.org. A Sociedade Brasileira de Toxicologia fica sempre à disposição
de todos os associados e de todos os interessados na área da toxicologia. Um abraço a todos, até mais. Valeu, Tchau. pessoal. Um abraço a todos. Até o Grande CBTOX. 2024. Até mais, pessoal. Até mais. Até lá.